Olá, hoje vamos mergulhar aqui num tema que às vezes assusta um bocado. Gestão de discos, partições, tudo isso em GNU Linux. Temos aqui uns apontamentos, uns artigos. A ideia é descomplicar isto. Como é que se mexe nos discos, como se criam partições, formatam e até, olha, como aceder a partições de outros sistemas, tipo Windows ou DOS, a partir do Linux. Ok, vamos lá então. E isto não é só conversa técnica, pois não. Acho que perceber isto é mesmo importante. Sem dúvida. Seja para instalar o Linux, talvez ao lado do Windows, ou só para, bem, para gerir o espaço que temos de forma mais eficaz. Evitar chatiças. Exato. Ignorar como o armazenamento funciona por baixo é meio caminho andado para ter problemas. Principalmente numa instalação, que é um momento, digamos, crítico. É a base. Pois. Vamos começar pelo básico, então. Partições. O que são, afinal? Pelo que percebi, são como divisões lógicas num disco físico, certo? Isso. Umas fatias, digamos. Ok, fatias. E permitem ter vários sistemas operativos no mesmo disco, o tal multiboot, ou então só organizar melhor o espaço para um sistema só. As fontes falam de ferramentas como o FDisk, CFDisk, Sim, parte de também. Parted e até interfaces gráficas como o Disk Druid. O que é interessante aqui é que essas fatias são independentes. Uma partição não interfere com a outra. É isso que permite ter, por exemplo, o Windows e o Linux ali lado a lado no mesmo disco. Ah, ok. Claro que depois precisamos de um pequeno programa, o gestor de arranque, o bootloader, para escolher qual sistema queremos arrancar quando ligamos o computador. Certo. E depois de criar a partição, a fatia, como é que a usamos no Linux? Há aqui um processo. Sim, há uns passos. Primeiro, usar uma dessas ferramentas para a definir. Depois, escolher o tipo. Os textos falam muito do Linux Native. Tipo 83. Isso, para os ficheiros, e o Linux Swap tipo 82, para memória extra. Depois, formatar, não é? Com comandos tipo mkfs.st3. Exato, para criar a estrutura lá dentro. O sistema depois reconhece automaticamente, tipo devzd1 ou algo assim. E por fim temos de a montar. É como ligá-la ao sistema para ser usada. Isso, montar é torná-la acessível. E essa formatação que mencionaste é o passo crucial que cria o sistema de ficheiros, a organização interna. E aqui entra um cenário muito comum que as fontes referem. O disco já vem todo ocupado pelo Windows. Ah, pois, isso acontece imenso. E aí temos duas hipóteses, basicamente. A radical, apagar tudo e recomeçar. Criar espaço de raiz para o Linux. Mas claro, Adeus dados do Windows. exatamente, perde-se tudo. Ou então a abordagem mais delicada. O reparticionamento não destrutivo. Essa parece menos assustadora, confesso. Parece, mas exige muito cuidado. Ferramentas como o Parted ou a versão gráfica, o Gparted, são capazes de redimensionar partições já existentes, como as FAT ou NTFS do Windows, sem, em teoria, apagar os ficheiros. Em teoria. Pois, em teoria. As fontes até alertam que com versões mais recentes do NTFS, do Windows XP para a frente, o Parted pode ter dificuldades. Aí talvez seja preciso usar outras coisas, como o NTFS Resize ou até o velhinho Partition Magic. Mas o aviso é transversal. Um erro a apagar uma partição e lá se vão os ficheiros todos. É um daqueles momentos de pânico. Ai, meu Deus. Por isso, cópias de segurança antes de mexer nisto não são paranoia, são mesmo essenciais. Falamos dos tipos de partição Linux. Os textos focam-se nesses dois. O tipo 83, Linux Native, onde ficam os nossos ficheiros, os programas. Sim, com sistemas de fecheiros como X2, X3, Razorfish. Exato. E o tipo 82, Linux Swap, que funciona como memória virtual. Essa swap, segundo as notas, é útil sobretudo se a máquina tiver pouca RAM. Funciona como uma extensão da memória física, mas no disco. É um recurso extra quando a RAM esgota. A Native, pronto, é onde tudo acontece no dia-a-dia. E isso leva-nos aos sistemas de fecheiros, que é essa tal estrutura interna criada pela formatação. Os exemplos são o X2, mais antigo, Pois o clássico. depois o X3, que já traz o journaling e é compatível com o X2, e o Riser FS, também com journaling, que dizem ser bom para muitos ficheiros pequenos. E as fontes também destacam que o Linux consegue ler e escrever noutros sistemas. FAT16, FAT32, do DOS e o Windows antigo. Sim, esses mais simples, sem journaling nem permissões complexas. E o NTFS, do Windows mais recente, que já tem mais funcionalidades. E mencionam o PROC, que é um sistema de ficheiros especial do kernel. O ponto-chave aqui, que me parece que as fontes sublinham bem, é a evolução para o journaling, no X3 e no Riser FS. Certo. Podemos pensar nisso como um diário de bordo.
Regista as operações de escrita antes de as fazer. Se o sistema falha de repente, uma queda de energia, por exemplo, ele não precisa de verificar o disco todo à procura de erros, o que demoraria imenso tempo. Ok. Consulta só esse diário e consegue voltar rapidamente a um estado consistente. O que os textos mostram é uma mudança de foco. Já não é só organizar, como no eixo 2, mas também garantir a robustez, a segurança dos dados. Então, assim, para resumir, o essencial, temos as partições a dividir o disco, depois os sistemas de fecheiros a organizar os dados dentro dessas partições e o Linux tem os seus próprios sistemas cada vez mais robustos e ainda nos dá ferramentas para gerir isto tudo, incluindo o acesso a partições de outros sistemas operativos. Precisamente. E olhando para essa evolução que os textos descrevem, do X2 para sistemas com journaling, como o X3 e o Razer FS, nota-se uma aposta clara na resiliência, na segurança. Isto até levanta uma questão interessante, pensando um pouco para além do material que temos aqui. Com os discos cada vez mais rápidos, SSDs por todo o lado, e a quantidade de dados a explodir, que novos desafios e, quem sabe, que novas arquiteturas de sistemas de fecheiros vamos ver a surgir? Como é que se vai equilibrar velocidade, capacidade e uma proteção de dados ainda mais eficaz? Fica a pergunta.